Doutora Denise Albano, o senador Eduardo Girão e o deputado federal Marcel Van Hatten embarcaram na madrugada de hoje para os Estados Unidos da América. E essa viagem tem a finalidade exclusiva de denunciar o avanço de ações antidemocráticas no Brasil. Como é que a senhora também avalia esse gesto, essa iniciativa de irem os dois aos Estados Unidos? Eu avalio bem positivamente. São dois combativos, atuantes parlamentares, o cearense Eduardo Girão, o gaúcho Marcel Van Hatten. Eles são parlamentares que honram o mandato que exercem. E por uma questão assim de honestidade intelectual também, eu me filiei há alguns meses ao Partido Novo. Vejo como um partido que vem se destacando no cenário político partidário brasileiro como um partido comprometido com pautas que de fato estão em sintonia com os interesses do povo brasileiro. O Amoedo foi afastado do partido, hoje quem o preside é um jovem e muito atuante e brilhante líder partidário, que é o Eduardo Ribeiro, e de fato eu vejo como um partido que, primeiro, para você se filiar, para você se candidatar, você passa por uma espécie de escrutínio. O partido não quer pessoas que tenham ficha suja, que tenham histórico de envolvimento em esquemas de corrupção ou mesmo prática de crimes comuns graves. O partido procura identificar quais os valores, quais os princípios que esse candidato a ingressar no partido, a ser candidato pelo partido, defende, se é o livre mercado, respeito ao empreendedorismo, a atuação de um Estado de forma subsidiária, ou seja, não quer um Estado imenso, inchado, repleto de apaniguados que recebem cargos muito mais para militar do que propriamente para servir ao público, no serviço público, e o que temos é isso. Também um partido nitidamente comprometido com a defesa das liberdades fundamentais, e esse foi um dos motivos pelos quais, de fato, eu ingressei. E, como você disse, Arivan, os dois irão numa espécie de bate e volta até os Estados Unidos. Eles têm reuniões com parlamentares norte-americanos, até para passar informações mais atualizadas, discutir possíveis estratégias, porque o que se passa aqui no Brasil, essa tirania, ela já é notícia no mundo todo. Então, já temos aí uma repercussão internacional em relação ao banimento do X, foram aí interditados, não é, bens, recursos de uma empresa do Elon Musk, que tem outros acionistas que não são os mesmos da rede social X, e tudo isso atropelando regras, tanto do direito brasileiro, como também normas internacionais. E, infelizmente, eu encerro essa minha observação dizendo que virão sanções pesadas, se nada for feito. Doutora Denise, fez referência aí aos princípios dos dois parlamentares. Eu me lembrei de Marina Helena, né, que está lá em São Paulo. São Paulo. Parece ser um nome que, de fato, colocará o Partido Novo numa situação de protagonismo dessas bandeiras, desses princípios do liberalismo, do conservadorismo, e o Partido Novo parece que se firma e se afirma como a legenda no Brasil, voltado para o desenvolvimento, para a livre iniciativa, como a senhora disse, para o empreendedorismo. Pela direita, um partido que, de fato, se coloca como uma alternativa. Recebeu, inclusive, agora, recentemente, o Ricardo Salles. Bem lembrado. O Ricardo Salles volta para o partido, houve um entreveiro, inclusive a própria atuação do Amoedo desagradou muita gente, e o Ricardo Salles, que foi cotado, divulgou-se amplamente que era o nome preferido
por Bolsonaro para disputar a prefeitura, mas foi vetado pelo Valdemar da Costa Neto, e estamos aí com o Ricardo Nunes derretendo nas pesquisas mais recentes, ele já vem caindo, e tudo indica que sequer o atual prefeito chegará aí ao segundo turno. E a Marina Helena, não é? Veja, uma maranhense pobre, que foi para São Paulo em busca de oportunidades e se realizou profissionalmente, uma mulher, essa sim, empoderada, em que construiu uma sólida carreira e mãe de 2 filhos, inclusive na pré-campanha, ela tinha acabado de ganhar neném, está aí com um bebezinho de poucos meses e fazendo uma campanha corajosa, assertiva, defendendo os valores que, de fato, não apenas o Partido Novo, mas, no geral, são os valores que o Brasil, que o brasileiro defende. O brasileiro não é a favor de um Estado muito intrometido em suas vidas. O brasileiro valoriza o trabalho, valoriza o mérito, o esforço pessoal. O brasileiro quer um Estado que ajude, mas naquela máxima cristã, não é só dando o peixe, mas também ensinando a pescar, abrindo aí possibilidades, dando suporte para que as pessoas procurem o seu próprio progresso pessoal e familiar. Também defende, para além desse liberalismo econômico e o liberalismo político, a defesa das liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de imprensa. Além desses valores liberais no campo civil, político, bem como econômico, defendendo o empreendedorismo, a meritocracia, defende também valores e princípios que são caros aos brasileiros no campo ético. Um grupo, assim como eu, ingressou no Novo e nós conversamos com a direção nacional, dizendo que esse grupo é contra a legalização das drogas, é a favor da vida, desde a concepção até o seu fim natural. Temos aí esses valores e princípios que moldam, não é um partido perfeito, longe de ser, tudo que é feito, que tem a presença humana, é suscetível a erros, a falhas, mas de fato é onde eu e meu grupo nos sentimos mais confortáveis. E o Novo vai puxar manifestações pelo Brasil, em diversas cidades, incluindo Aracaju, nós vamos fazer manifestações no dia 7 de setembro, teremos aí um mini trio, lá na Orla, aqui em Aracaju, depois sairemos numa carreata pelas principais ruas da cidade, gritando, chega de censura, reivindicando, pautem o impeachment de Moraes. Vamos levar cartazes conclamando intervenção, ruptura, mas dentro do que a nossa legislação, a nossa Constituição prevê, a Constituição assegura o direito à liberdade de expressão, independentemente de prévia licença, veda a censura, garante a liberdade de expressão, vedado o anonimato, diz que eventuais danos, xingamentos, ofensas, calúnia, difamação, injúria, que depois a pessoa que se sentir ofendida busque os meios para reparar o dano sofrido, mas não pode haver censura prévia, como hoje a gente tem no Brasil, quando uma das principais redes sociais, a de maior ativismo político, foi banida, proibida no Brasil por uma decisão absolutamente autoritária, tirânica, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não dá para a gente se calar e ficar sentado no sofá, feito poliana, na janela, vendo essa realidade tão dura, tão triste passar. A gente tem compromisso com as novas gerações. Se nossos pais lutaram à sua maneira, buscaram um país mais livre, não podemos deixar um país marcado pela censura como legado para os nossos filhos e netos. É por um dever moral que temos que lutar por liberdade.